Frente a frente neste Jornal à Noite com Mariana Vieira da Silva, do PS, e André Coelho Lima, do PSD. Muito boa noite aos dois, bom ano, obrigada pela presença. Mariana, vou começar por si e por esta questão que tem a ver com a ação dos Estados Unidos na Venezuela no passado sábado, depois estas intenções cada vez mais claras sobre o que pretende os Estados Unidos para a Groenlândia. E agora esta questão que marcou o dia de hoje, dos petroleiros também apreendidos pelos Estados Unidos. O que é que tudo isto faz soar? Bom, faz soar aquela ideia de que 2026 está até agora a cumprir todas as más perspectivas que no início do ano tínhamos apontado. E, portanto, tudo o que de pior podia existir de sinais sobre em que mundo vamos viver em 2026 e seguintes tem-se confirmado com, apesar de muitos avisos, porque na verdade desde setembro tinham começado os bombardeamentos ao largo da Venezuela, apesar de termos muita clareza na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, palavras muito claras, parece que a Europa fica sempre de alguma forma surpreendida com aquilo que acontece. A ideia que dá é que a União Europeia é a principal vítima daquela estratégia que os conselheiros de Trump chamam de inundar o chão com notícias, com ameaças, com insultos e depois fica perdida e quando consegue uma reação e estas reações mais claras ao que aconteceu na Venezuela estão a aparecer 3 ou 4 dias depois, já vamos no terceiro ou quarto tema seguinte do lado dos Estados Unidos. E, portanto, é muito importante que compreendamos que o ritmo a que Donald Trump quer passar esta estratégia de choque e pavor não é compatível com reações tão demoradas, tão tímidas nas primeiras horas, das quais destaco, aliás, pela negativa, as reações do governo português. Que mensagem, André Coelho Lima, é que, na sua opinião, passou o governo português, para agarrar aqui na expressão da Mariana Vieira da Silva, quando reagiu ao que aconteceu na madrugada de sábado na Venezuela? Boa noite, cumprimentá-las e bom ano também a ambas. Eu tive ocasião, por acaso aqui também no NAU, de estar a comentar na altura em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez a sua primeira declaração, revi-me nela, porque essa declaração foi assente naquilo que é a história da atuação dos Estados Unidos da América com ou sem Trump, com democratas ou com republicanos, e com direito internacional ou sem direito internacional. Ou seja, vou dizer de outra forma, eu comecei por dizer assim, é objetivo, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros também o disse, que não houve o cumprimento das normas do direito internacional. Isto é claro. Isto é ponto assente. Isto é ponto assente. A partir daí, este tipo de intervenções já tiveram lugar num passado recente e mais remoto, mas nos anos 80, nos anos 90, e todos nos recordamos de várias, que eu até diria assim, usando como argumento a falta de democracia nos países onde os Estados Unidos entraram, isto aconteceu frequentes vezes. Isso significa que não surpreendeu o que aconteceu na madrugada de sábado na Venezuela? Não, enfim, surpreender acho que não surpreendeu porque foi avisado várias vezes, não é? Ou seja, já não comentámos aqui por acaso, mas várias vezes foi dito que um destes dias isso acontece. Aliás, é o que mais me assusta se virarmos agora o diapasão para a Groenlândia, porque também já fomos avisados várias vezes, não podemos dizer que fomos surpreendidos. Agora, objetivamente, o que se passava na Venezuela era um governo ditatorial, um governo que não cumpria os direitos humanos e que não é reconhecido por nenhuma instituição internacional. E isso era justificação? Não é justificação, mas é justificação para a inação das chamadas instituições internacionais que salvaguardam o direito internacional. Está a ver? Ou seja, para se poder criticar um país como os Estados Unidos. Aliás, eu lembro que a primeira frase que usei foi esta: os Estados Unidos voltaram a ser o polícia do mundo. Que foi aquilo que foram desde 1945, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e que deixaria de ser com Donald Trump, segundo o que ele disse. Mas, pelos vistos, até ele recuou naquilo enfim, nas tendências e tentativas de intervenção em vários palcos internacionais. E diga-se, os Estados Unidos, bem como a China, muito em África, e bem como a Rússia. Só que a Rússia está entretida naquele que é o território da antiga URSS. E está com vários focos sempre, como já esteve, não é? Os Estados Unidos, um pouco por todo o mundo, como tem sido assim. E a única diferença é esta. Eu até enfim, custa-me até que estas palavras possam parecer minimamente de compreensão daquilo que foi feito, porque não são.
Mas Donald Trump disse exatamente aquilo que ia. E nisto, muitos outros líderes anteriores têm usado argumentos não reais para as verdadeiras intervenções. Objetivamente, enfim, até devo dizer que até é elogiável, do ponto de vista da análise, nós percebermos que ele disse, não, é o petróleo que nos interessa, e disse-o. E noutras ocasiões era o petróleo ou as riquezas em geral que interessava e eram usados outros argumentos designadamente de natureza democrática. Agora, que seja claro isto. Hoje em dia, os Estados Unidos querem controlar as riquezas naturais da Venezuela, que estão controladas pela China e pela Rússia. Portanto, a situação é esta. E neste contexto, eu prefiro que estejam sob... Entregues aos Estados Unidos. Prefiro que estejam com um país que é uma democracia, que está a passar um período muito difícil e, para mim, incompreensível, a história da forma como eu vejo o mundo, mas ainda assim, claramente, que prefiro do que esteja ao serviço de um regime que tem entendimentos que são claros e não são negados por ninguém, com cartéis de droga. Eu não estou a dizer que é um regime de narcotráfico, isso é o que está a ser julgado, não é? Mas que tem ligações que são agora a manter a vice-presidente desse regime no poder é a solução? Aí está, dois assuntos completamente distintos. Não é? Ou seja, isto tivemos a discutir o passado, a discutir o futuro. Eu acho que os Estados Unidos não fazem ideia qual é a solução. Isso é que é dramático. Fizeram a intervenção, decapitaram o regime, mas não quiseram alterar o regime. Não tinham plano B. Nem sei se tinham plano A. Eu não sei se tinham plano A. Porque, repara, onde é que entra o argumento da implementação de um regime democrático ou de devolver a Venezuela aos venezuelanos se vai manter-se um regime ditatorial com o número 2? Isto não faz sentido nenhum. Nenhum. E, portanto, quem usou os argumentos como eu usei, estou aqui a reconhecê-lo, e ouvi o Ministro dos Negócios Estrangeiros a usar, e que eu subscrevi, ou assinei por baixo, de facto, com os dias seguintes, recua, porque diz, afinal não é para mudar o regime, então afinal não é para haver eleições. Enfim, uma coisa são os motivos reais que possam estar por trás. Outra coisa é, para mim, qualquer cenário que não passe por realização de eleições livres, monitorizadas por instituições internacionais, não tem a menor compreensão. De outra forma, a intervenção teria alguma compreensão, porque também não se estava ali a respeitar o direito internacional. Mariana Vieira da Silva, eu queria responder a este tema do Governo, porque as declarações a que eu me referia, porque acho que verdadeiramente essas é que contam, são as declarações já feitas depois da conferência de Donald Trump, da conferência de imprensa. Porque se antes, durante a manhã, eu posso compreender, por um lado, declarações mais cautelosas de preocupação com a comunidade portuguesa e ainda de alguma crença de que estaríamos a falar de uma transição de regime para uma democracia, depois daquela conferência de imprensa é absolutamente impossível ler naquelas declarações, como o governo português escreveu que leu, garantias de que a Venezuela caminharia para uma democracia e para a liberdade e a autodeterminação do seu povo. Ninguém que viu aquela conferência de imprensa tirou aquela conclusão. Digo mais, as pessoas que estavam atrás de Donald Trump e que pareceram quase tão surpreendidas com as frases que estavam a ser proferidas como nós que estávamos a ver à distância, sabem que tudo aquilo foram sinais de tudo menos de uma transição para a democracia. Então, que posição é que esperaria por parte do governo português? Esperaria posições mais próximas daquelas que outros países tiveram e que, na verdade, mesmo a União Europeia, ao longo dos últimos dias, tem caminhado, de reconhecimento que o que ali está em causa não tem nenhuma relação com a democracia. Não foi muito diferente, aliás, não foi nada diferente da posição da União Europeia. Foi nessa tarde, dos principais países da União Europeia. Nessa tarde foi. Até porque os últimos dias é que tem levado a União Europeia... Não foi os últimos dias, André, sobretudo no desde fim a daquele Groenlândia, sábado... a começar a recuar naquele sábado foi falada a Groenlândia, a Colômbia, Cuba, México, todos esses países. Europa. Eu digo que foram... O Primeiro-Ministro Trabalhista do Reino Unido vem dizer, mas eu também acho criticáveis, mas não vi mais ninguém. Mas não vi mais ninguém a dizer que considerava que a conferência de imprensa de Donald Trump tinha dado garantias de uma transição democrática. E isso está escrito num comunicado do governo português. Toda a gente diz, e, portanto, todos os países responsáveis e ocidentais disseram só podemos pactuar com isto, que é, ponto prévio, uma violação de direito internacional, mas o governo português não disse isso. Uma transição. Mas não foi isso que o governo português disse. O governo português disse que daquela conferência de imprensa tinha visto garantias dessa transição. Ora, não foi isso que Donald Trump disse. E não temos nenhumas razões para acreditar que é esse o caminho que os Estados Unidos vão seguir. E em relação à posição demonstrada pela União Europeia, Mariana Vieira da Silva? Eu julgo que como demonstrou fraqueza? Como procurei dizer, a União Europeia demora sempre muito tempo
a conseguir encontrar uma versão consensualizada e, por isso, desde manhã fomos vendo declarações parciais que iam crescendo na condenação da violação do direito internacional, mas as primeiras da manhã, principalmente, foram bastante frágeis. Acho que é preciso entendê-las também no contexto da peça que há pouco vimos, que é, para a Europa, a prioridade era as reuniões de Paris de ontem e hoje e a tentativa de encontrar garantias de segurança à Ucrânia. Mas, no mundo em que nós vivemos e com a estratégia que tem Donald Trump, nós não podemos compartimentar o mundo e dizer agora, durante esta semana, só vamos falar da Ucrânia. É absolutamente impossível conduzir a política, no caso da União Europeia, e viver na política internacional achando que compartimentamos os assuntos, porque essa é a estratégia contrária à de Donald Trump, que é passará da Groenlândia para a Colômbia, da Colômbia para o México, com uma enorme facilidade. André Coelho Lima, a resposta da União Europeia tinha que ter sido mais assertiva? Não tenho a certeza que tenha que ter sido mais assertiva. Eu com toda a franqueza, eu queria muito falar sobre isto, porque, independentemente da resposta, acho que a resposta é pouco relevante. O que é relevante é a irrelevância da União Europeia no patamar militar, no patamar político e até no patamar institucional. Por exemplo, quando há pouco recordava intervenções dos Estados Unidos desta natureza em vários países do mundo ao longo de décadas, com a conivência não é da União Europeia, é dos países da NATO, que basicamente são os mesmos que estão na União Europeia, e a verdade é que desta vez não houve uma palavra que se saiba a ninguém, nem sequer ao primeiro-ministro britânico. Ou seja, os Estados Unidos estão só à Rússia. À rédea solta, só à Rússia, e isto é que é preocupante. Onde é que isto interessa para nós? Sinceramente, eu estou muito pouco preocupado, mesmo nada, com aquilo que a União Europeia reage, porque enfim, está no fundo quase a fazer o mesmo que nós, a fazer comentário político. O que eu estou preocupado é com a União Europeia não ter visto os vários sinais e eles começaram... Está a fazer comentário político porquê? Porque não tem força. Não, porque não tem força, é exatamente isso. Não tem força nenhuma. Não tem força de coesão, não tem força militar, não tem nenhuma força. E Donald Trump sabe disso. E claro que sabe disso. Sabe e está a aproveitar isso. E nós, europeus, sabemos disso pelo menos desde a invasão da Ucrânia. E desde a reação dos Estados Unidos à invasão da Ucrânia. Claro que não tivemos tempo para levantar um grande exército. Mas olha, eu tenho visto Friedrich Merz a ser o que mais claramente viu isto. Macron tem tentado liderar, mas numa liderança mais, enfim, de aparência do que de substância. Tem-me agradado muito mais ver a atuação mais discreta do chanceler alemão. Mas a verdade é que a Europa... Veja, hoje, por exemplo, António Costa tem uma declaração dura e assertiva. E ao ser António Costa a tê-lo, significa que representa todos os governos da União Europeia. Senão não faria. Ora, isto é um avanço. Só que estamos a falar de quê? Da Groenlândia e da Dinamarca. Ou seja, estamos a falar de uma ameaça ao próprio território. Nós, enquanto estivermos a ver a banda passar, como diz o povo, nós, enquanto estivermos a não perceber que temos 3 eixos e nós temos que ser o 4º, ou seja, Estados Unidos, China, Rússia, e nós temos que ser o 4º, e em primeiro lugar, em primeira instância, no patamar militar, nós vamos ser ignorados, desprezados e depois até objeto de, como temos sido por parte do Presidente dos Estados Unidos, de alguma chacota. E isto, a Europa não pode permitir-se a isso e tem que haver um toque a reunir muito sério, do ponto de vista político, para começarmos a tratar da nossa vida, porque ninguém trata dela por nós. Vamos avançar. Mariana Vieira da Silva morreu, um homem de 78 anos no Seixal, que aguardou 3 horas depois de ter feito uma chamada para o 112 do INEM. O que é que está aqui em causa? É a gestão do INEM? É a gestão dos bombeiros, uma vez que o INEM diz que eram as ambulâncias que estavam retidas nos hospitais e não podia fazer nada porque esse pedido foi feito 15 minutos após a chamada, ou é a gestão do Governo? Bom, eu acho que são testemunhos aqui que eu tenho procurado, tanto quanto possível, não utilizar nem casos dramáticos como este, nem mortes individuais, ou mesmo quando são em maior número. A questão é que há um momento em que temos que nos perguntar quantas mais pessoas precisam de morrer nestas situações para que se atue e se compreenda qual é o problema. E hoje tivemos um exemplo máximo da forma como tudo tem acontecido, porque o Presidente do INEM disse, nós fizemos tudo bem, acionámos em 15 minutos os meios, mas não havia ambulâncias. E que não foi o problema do novo sistema de triagem. Porque estavam nos hospitais. Logo a seguir, vem o Hospital de Setúbal desmentir e dizer que as macas não estavam no Hospital de Setúbal, que seria o caso de acordo com a localização daquele distrito. Já viemos ter depois os bombeiros a dizer que aquilo que todos os invernos acontece, que é um reforço, naturalmente, porque temos uma procura muito maior durante este período, este ano não aconteceu. E, portanto, ficamos com uma sensação, mais uma vez, e eu não digo isto com gosto, de
a total incapacidade de gerir o sistema no seu todo. E eu termino dizendo uma coisa que me preocupa muitíssimo, porque eu ouvi do Presidente da boca do INEM hoje que há demasiado poucas ambulâncias no distrito de Setúbal. E por isso gostava de saber como é que, sabendo isto, porque não acredito que o Governo não saiba, vai encerrar a urgência da obstetrícia do Hospital de Setúbal e fazer as pessoas que vivem em Santiago, em Sines, em Alcácer e em Grândola ter que fazer deslocações até Almada, são mais de uma centena de quilómetros, sabendo que naquele território há falta de ambulâncias. Ora, a forma como estas coisas se articulam, ou melhor, como estão completamente desarticuladas, é, quanto a mim, o mais preocupante, num sistema que deve ser o recurso último de segurança, e quem liga hoje para o INEM, aquilo que verdadeiramente espera é ter sorte de ser atendido e de ter resposta, e não a segurança e a confiança que este sistema, que é a última linha da resposta de emergência, tem que dar. E, portanto, a coordenação tem sido o principal problema neste setor. Eu tenho chamado aqui a atenção para ele de forma sistemática e hoje foi um dia exemplo disso. Pergunta, nós sabemos se o que aconteceu a este senhor decorre da desorganização? Em bom rigor não sabemos, só saberemos com o inquérito. Nós sabemos que a desorganização e a falta de coordenação se repete? Sim, sabemos, já temos muitos exemplos e custa-me muito. E durante muitos anos tive responsabilidades que nem a Ministra, nem nenhum Secretário de Estado nunca dê cara por nada que acontece naquele Ministério. André Coelho Lima, isto não era caso para ouvirmos a Ministra da Saúde, o Diretor Executivo do SNS, vir falar sobre esta morte de um homem de 78 anos, depois de saber que ficou 3 horas à espera de socorro de emergência? Sim, eu vou ser claro. Penso que era caso para ouvirmos um responsável político falar sobre este assunto, claramente. E que já devesse ter acontecido até hoje. Isto foi notícia hoje de manhã e, portanto, enfim, é natural que haja uma reação amanhã. Eu espero que exista, mas penso que sim, respondo de forma muito clara a essa pergunta. Eu devo dizer que, para além daquilo que nos incomoda a todos, que é a perda de uma vida humana, o valor de cada vida humana, esta é uma situação incómoda. Ela é mais incómoda por isto, porque assenta claramente em ineficiência organizacional. E aí eu penso que até é injusto atribuir responsabilidades políticas, devo dizê-lo assim, mas isso seja quem for o responsável que lá está, porque há ineficiências organizacionais em todo o lado, mas é preciso falar sobre elas e dar a cara sobre elas, isso é claro. Porque o que eu vi durante o dia, primeiro umas declarações infelizes de um representante do Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar, a dizer que era um novo sistema de triagem, quando afinal não é, mas não ouvi bem aquilo que a Mariana aqui acabou de dizer, ou seja, quando ouvi o Presidente do INEM referir a falta de macas, vi a Liga dos Bombeiros a dizer o mesmo. Ou seja, que basicamente, como não há, para que as pessoas percebam, como não há camas suficientes nos hospitais, as macas chegam nas ambulâncias e ficam a servir de cama das pessoas. E, portanto, não saem. E as ambulâncias, como não estão autorizadas legalmente a sair sem macas, ficam lá retidas. Portanto, a retenção de ambulâncias é porque as macas ficam nos hospitais a fazer de camas. Eu ainda não vi isto a ser desmentido. O Hospital de Setúbal desmentiu. Em todo o caso, há o seguinte, que é, a ser assim, aparentemente, e eu não quero parecer atrevido, mas seria fácil de resolver, com uma quantidade imensa de macas em tudo o que é hospitais, para que imediatamente se faça a troca. Ou seja, quando uma ambulância chega com a sua maca, troca para a maca do hospital e segue caminho. Nós não podemos, é impensável num país minimamente organizado, que as ambulâncias estejam retidas por não terem a maca que as permite sair. Isto é organização. E sendo organização, já me parece que a dimensão política deve estar mais em causa e deve assumir claramente e dar a cara por isso, independentemente de responsabilidades próprias. Porque com mais este caso, e já se acumulou muitos, fica ou não cada vez mais claro aos olhos dos cidadãos de que o Governo não está a conseguir gerir todas as dificuldades do SNS? Isso também tem que ser claro. Este Governo e todos os governos. Nós tivemos sempre, é clássico problema no SNS, temos um problema adicional que é o facto de nós termos uma quantidade apreciável de população a mais, e ainda bem, e não termos aumentado os serviços, nem podíamos, em correspondência com a população que temos a mais. E, portanto, estamos a debater com este problema. É um problema que cairia sobre qualquer um e isto não é desculpabilizante. Estou a tentar ser factual. Nós temos mais gente, portanto, temos mais episódios. Ainda bem que temos mais gente, não temos o país apetrechado para isso. Nem poderíamos ter, nesta área da saúde, nem em 10 anos, nem 15 conseguiríamos tê-lo. Temos que ser mais eficientes. Aqui
A Mariana diz que a auditoria revelará se há desorganização. Quanto a mim... Não, se há relação direta. Quanto a mim, desorganização, há desorganização. E havendo aqui, não é atribuição de culpas, nem mesmo de responsabilidades políticas, mas acho que quando há uma questão organizacional, aqui a parte política tem que falar isso. Mariana Vieira da Silva, fica ou não cada vez mais claro, como eu estava a perguntar aos olhos dos cidadãos, de que este governo não está a saber gerir todas estas dificuldades? O governo é vítima de duas coisas. A primeira, das expectativas que criou. E podemos dar a volta ao mundo. O governo criou expectativas de uma resolução fácil de um conjunto destes problemas, mesmo sobre o INEM, e quando alguém cria expectativas altas, chegou a dar um prazo é confrontada, e mesmo sobre este tema do INEM mais especificamente. E, portanto, essa questão das expectativas é indiscutível. Eu sinceramente julgo que há aqui uma segunda dimensão, que também é de responsabilidade política e para a qual eu também tenho aqui vindo a chamar muita atenção. Quando a Ministra da Saúde, sempre que acontece alguma coisa, passa a responsabilidade ou a um serviço seu, ou a um hospital em concreto, é natural, e aconteceu sempre assim, que os próprios serviços façam o mesmo. E aquilo que nós temos assistido nestes últimos casos, e hoje é muito visível, é que cada serviço onde acontece qualquer coisa, hoje foi no INEM, mas poderia não ter sido, responsabilizou logo aqueles hospitais por reterem as macas. E isto, para quem está em casa, e aquilo que quer saber é se o INEM está ou não está organizado, e se tem ou não tem os meios suficientes de resposta, se tiver alguma coisa, se lhe acontecer alguma coisa, hoje, no distrito de Setúbal, tem um problema real e nós temos vindo a alertar. E por isso eu pergunto, porque eu gosto de falar de responsabilidades políticas, mas elas devem servir também para o futuro. Nestas circunstâncias, como é que se vai encerrar uma urgência de obstetrícia? Fica essa a pergunta que eu preciso de ter uma resposta para ela. André Coelho Lima, alguma nota ainda? Sim, queria pedir aqui 30 segundos finais. Foi um bocado mais tenso e até para desanuviar aqui um bocadinho o ambiente. E hoje discordámos muito mais. E hoje discordámos muito mais, mas para discordarmos ainda mais, eu trouxe aqui um presente para a Mariana, que vou pedir à Marisa se faz o favor de lhe entregar, porque Mariana tem uma paixão reconhecida, eu também tenho, mas ontem as nossas paixões defrontaram-se e a minha paixão ficou por cima e eu queria oferecer-lhe... o papel de mediador. Eu queria oferecer-lhe... Recebo um cascol do Vitória, recebo com gosto, embora a tristeza pela derrota de ontem e pelas lesões de ontem do Sporting seja grande, mas relações familiares ligam-me também a Guimarães e, portanto, é um gosto e agradeço este presente de Natal atrasado. Muito obrigada. Resta-me agradecer a ambos a presença neste Frente a Frente. Boa noite.